precisa levar. Tá bom. Aí eu falei, agora saiu. Boa noite, irmãos queridos. Que saudade de vocês. Que bom estarmos juntos novamente. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade. Pois é, vamos daqui a pouquinho estar cultuando ao Senhor, entrando no ambiente de culto. Eu gostaria de fazer algumas recomendações que acho importante. Não esqueça de colocar seu celular no silêncio ou no modo avião. Se você precisa tomar uma água ou sair, faça agora, nesse tempinho, para que você não saia durante o culto. Eu sei que algumas pessoas vão ter essa necessidade, criança pequena e tudo, mas fora disso, procure se concentrar para você não sair, não perder nada do culto. E vamos começar o culto do Senhor com tudo que somos, com a nossa mente, com o nosso coração, dedicar esse culto ao Senhor. E por último, quero recomendar que você tome qualquer preocupação que você tenha. Seja de saúde de alguém da família, coloque agora na prateleira. Depois você pega de novo e vamos estar exclusivamente no culto de Deus. Este é o momento para a gente fazer isso. Pois bem, enquanto oramos silenciosamente, nos preparando na presença do Senhor, vamos ouvir com os nossos irmãos músicos o prelúdio. Oremos, pois, silenciosamente. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 22. Conforme você for encontrando o Salmo, fique em pé no seu banco, na sua poltrona. Salmo de número 22. Quando todos estiverem em pé, eu vou perceber que todos encontraram, aí faria a leitura. Ao mestre de canto, segundo a melodia, Corça da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou ao Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe.
A ti me entregarei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como erva. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um cão de barro, e a língua que se me apega ao céu da boca. Assim me deitas o pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu. Quando lhe gritou por socorro, de ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor é o reino, pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Até aquele que não pode preservar a própria vida, a posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Louvado seja o nome do nosso Senhor, irmãos. Que Deus maravilhoso temos. Nos apresentamos agora na presença dele para adorá-lo, cultuá-lo, como só ele é digno de louvor e de honra e de glória. Vamos orar, irmãos, ainda agora. Ó Deus querido, muito obrigado por tua palavra. Ó Senhor, que inaugura este encontro deste culto nesta noite, Senhor Deus, nos revelando quem o Senhor é, como o Senhor sempre cuidou dos teus, como haverá de cuidar dos teus. Bendito seja o teu nome, ó Pai. E agora com o coração mais alegre ainda, Senhor, mais esperançoso ainda, mais animado ainda, queremos reverenciar o Senhor, reverenciá-lo não só aqui, nesta noite, neste culto solene, aqui também, mas com a nossa vida, todos os momentos da nossa vida, Pai. Recebe, pois, a adoração do teu povo, nós te pedimos humildemente e em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós vamos cantar o hino 231, com toda a adoração. 2, 3, 1. Não se esqueça, irmãos, no culto a gente vem com o intelecto cognitivo, então a gente entende o que está fazendo. A gente vem com o coração, a gente se alegra no Senhor, e a gente vem com o pulmão. Vem com o som também. E a gente vem com o pulmão para adorar o Senhor, cantar bonito e forte. Não vamos gritar, mas vamos cantar forte. Quem passar aí fora vai saber, ali tem um povo que crê no Deus para quem eles cantam. 231, o primeiro Natal. Adoremos ao Senhor.
em seus anjos proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao pé de Belém. Iniciamos a guardar seu rebanho afinal, suportavam da noite o frio também. Sentemos, irmãos. O Senhor veio. Que bênção. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João agora. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler de 1 a 21.
João 3, de 1 a 21. Nesse momento da nossa liturgia, estamos entrando num momento de confissão de pecados, de arrependimento. Ouça esta leitura atenciosamente e acompanhe em sua Bíblia se você puder. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e a nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo o que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Senhor, abençoe a leitura da sua palavra, da sua santa palavra, e a aplique, irmãos, ao nosso coração. Vamos ter um momento de oração silenciosa. Às vezes, eu mesmo já me peguei fazendo isso, irmãos. Chega nesse momento, a gente fecha o olho, baixa a cabeça. Amanhã tenho que levantar cedo, porque eu tenho que levar as crianças no hospital. Aí daqui a pouco alguém fala, vamos, e a gente então como que acorda. Não faça isso, não perca essa oportunidade. Não perca, traga sua mente cativa ao Senhor. Ore silenciosamente ao Senhor agora. Confesse os seus pecados. A Bíblia diz em Atos que o Senhor enviou àquele povo espírito de arrependimento. Que Ele faça isso hoje à noite conosco também, irmãos. Oremos silenciosamente.
Ó, se fendesses os céus e viesse até nós. Ó Deus querido, ouve a oração do teu povo agora, Senhor. Quando se prostra na tua presença, Senhor, reconhecendo, admitindo e se entristecendo pelos seus pecados. Eu e os meus irmãos aqui, Pai, temos pecado contra Ti, Senhor, e contra Ti somente, fazendo o que não é certo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração. Não há nele, Senhor Deus, nada que seja dele mesmo e seja bom. Nós pedimos ao Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, faz uma varredura no nosso coração. Extirpa dele o que não vem do Senhor, ó Pai. Ó Deus querido, sobre os pecados confessados, eu te peço, Senhor, perdoa em Cristo Jesus. Se não fizeres isso, Senhor Deus, nós estaremos completamente perdidos. Mas vimos confiantes no Senhor. Ouve a oração do Teu povo, visita-nos, ó Deus, e perdoa os nossos pecados. E te peço também, Senhor, que o Teu Espírito nos fortaleça para o dia mau, para o dia da luta contra o pecado, para o dia da tentação, Senhor Deus. Ó Pai, que possamos vencer com a ajuda do Teu Espírito, com a lembrança da Tua palavra em nossa mente, Senhor. Ajuda-nos, fortalece-nos, nós te pedimos. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Eu vou ler esse texto que está projetado. Se o irmão não quiser folhear agora, mas preste bastante atenção nele. Preste bastante. É um dos textos clássicos da Escritura. Tão lindo. Assim diz a Escritura em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aleluia. Ó Senhor, muito obrigado pelo perdão. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ainda nesse espírito de confissão, de arrependimento, nós vamos cantar o hino que está anunciado aí na tela para todos nós. O hino de número 54. Cantemos ao Senhor, a chegada do Messias. 54. Cantemos com toda a ênfase, cantai e exultai, o Messias chegou. Poderíamos ficar em pé, irmãos, mais uma vez? Ah, que bom. Cantai e exultai, o Messias chegou, dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. Dai louvor e celebrai, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai,
A nossa leitura sequencial em Mateus 9, de 18 a 34. Vamos ler juntos esse texto, alternadamente. Mateus 9, de 18 a 34. Hoje de manhã, na classe dos jovens, falávamos sobre quando abrir a Bíblia. Estou diante da palavra de Deus, a Escritura santa, sagrada e inerrante. Agora quero fazer isso com toda atenção, com toda devoção. É a palavra de Deus. Leiamos assim a Escritura. Eu lerei os versículos pares e a igreja responde com os ímpares. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, vindo por trás dele, lhe tocou a orla da veste. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. E retiraram-se eles, foi trazido um mudo endemoninhado. Vamos ler juntos o 34, irmãos? Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Deus tenha misericórdia da gente também. Deus nos ajude a louvá-lo com toda sinceridade e que esta palavra nunca seja para nenhum de nós, irmãos. Que adoremos o Senhor de todo o nosso coração. Vamos cantar ainda mais uma vez ao Senhor o hino 239, Nasce Jesus, um hino tão lindo. Enquanto cantamos, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, venha aqui à frente ao gasofilácio, venha à processional, como fazemos todos os domingos. Deposite aqui no gasofilácio. Fazemos isso dentro do culto, porque para nós isso é oferta ao Senhor, isso é culto ao nosso Deus. Você que nos visita, não fique constrangido, por favor, não há necessidade disso. Esse é o momento nosso, esse é o momento de vontade, e quiser fazer também, participe conosco, é culto ao Senhor. Vamos ficar em pé então, irmãos, mais uma vez, e vamos cantar Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, nasce de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vem dissipando. Nasce Jesus,
Senhor em gratidão. Oremos. Pai querido, graças te damos, Senhor, mais esse dia na tua casa, junto, Senhor, da comunhão dos santos e, sobretudo, Pai, na comunhão contigo. Ó Senhor, te somos gratos, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, de devolver a Ti dízimos e ofertas, Senhor. Sabemos que tudo é Teu, tudo vem de Ti, todas as bênçãos, Pai, celestiais, e aqui também, Senhor, que contemplamos, Senhor, toda a Tua criação, tudo vem de Ti, ó Senhor. Quão abençoados somos, Senhor, pela vida que Tu nos deste e por todo o sustento, Senhor. Ó Senhor, nos dá disposição, saúde e alegria para enfrentarmos, Senhor, nossas atividades diárias, Senhor. Firma, Senhor, nossos passos em Ti e Te rogamos, Senhor, que haja sempre liberalidade, Senhor, em nossos corações, Senhor, em devolver dízimos e ofertas a Ti. Cuida de nós, cuida do Teu povo, continua a nos sustentar, Pai. Sei com os nossos irmãos, Senhor, que padecem dificuldades, Senhor, e dá, Senhor, um alento, abre, Senhor, portas, Senhor, de emprego, para que esses irmãos, Senhor, possam se levantar e ter o sustento devido, Senhor. É a oração que fazemos, gratos por tudo, em nome santo e poderoso de Cristo. Amém. Continuemos em pé ainda, louvando a nosso Deus, assim como o salmista, lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os seus pés, Ele te susterá. Eleva os meus olhos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, Ele te susterá. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, Ele te susterá. Ele te susterá. Ele te susterá.
enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. maravilhoso, Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. o Verbo virou gente. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai.
Podeis assentar. Os irmãos saudam todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos nesse instante ainda orar ao Senhor em intercessão, ações e graças, suplicando a bênção do nosso Deus sobre a nossa vida, colocando diante dele nossas súplicas. Curve sua fronte, nós vamos orar. Querido e amado Deus, nós estamos diante do Senhor com a consciência de que o Senhor é um Deus que fala, de que o Senhor é um Deus que ouve, o Senhor é um Deus pessoal que se importa conosco, que mesmo sendo tão imenso, grande em poder, glória, dignidade, majestade, o Senhor é um Deus que resolveu baixar até nós. Ó Deus, e o Senhor se relaciona de modo real, vivo com o teu povo. Que alegria, que esperança, que conforto nós temos diante da tua santa presença, do teu controle absoluto, conduzindo todas as coisas para o nosso bem, para a tua glória. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua igreja, obrigado pelo privilégio que temos da salvação, obrigado pela comunhão com os irmãos, obrigado pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pelo trabalho, pelas lutas, também pelas tristezas, pelos problemas que enfrentamos, porque sabemos que o Senhor dirige tudo o que ocorre, Pai. Ó Deus, e nada foge ao teu bendito controle. Pai, nós colocamos diante do Senhor irmãos nossos que enfrentam lutas. O Senhor conhece, Pai, a luta de cada um. Pedimos tua bênção, Pai, sobre a vida do Ilânio. Dá-lhe recuperação ao teu filho após o acidente. Suplicamos, Pai, a tua bênção sobre o reverendo Jair. Ó Deus, também dá-lhe recuperação, Senhor. Abençoe, Pai, os procedimentos cirúrgicos. Ó Deus, e põe tua boa mão sobre o teu filho nas suas lutas que ele já tem enfrentado. O Senhor conhece o teu servo. Pedimos, Pai, a tua bênção, Pai, sobre também o reverendo Eduardo, sobre quem temos pedido orações. Ó Pai, após algumas cirurgias no cérebro, Pai, de retirada de tumores, ele será submetido a mais 6 meses de quimioterapia e pede orações da tua igreja. E nós estamos aqui suplicando a tua misericórdia. Abençoe, Pai, o teu filho, abençoe sua esposa, suas filhinhas, seu filhinho pequeno também. Dá-lhes, ó Pai, o coração centrado na tua boa mão, conduzindo um momento tão difícil. Pedimos, Pai, a tua bênção também, Senhor, sobre Dona Joselina. Te rendemos graças porque o Senhor a trouxe para o nosso meio hoje, já se recuperando, Pai. Mas abençoe as suas lutas com a sua coluna. Pedimos tua bênção, Pai, sobre os nossos irmãos mais idosos que enfrentam outras lutas naturais da idade. E pedimos que o Senhor continue sustentando os teus filhos. Pai, nós colocamos diante do Senhor os filhos desviados, aqueles que outrora estiveram em nosso meio, amando a tua palavra, amando a tua igreja, com entusiasmo, e hoje estão distantes, frios, às vezes alguns deles longe mesmo, Pai, no mundo. O Senhor é o Deus que conhece os corações. O Senhor é um Deus que é poderoso, Pai, para transformar, para remoldar e trazer, ó Deus, estes de volta ao teu rebanho. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Ouça, Pai, a oração do teu povo, os pais que tanto rogam ao Senhor pelos seus filhos. Ouve a oração do teu povo, Senhor, tem misericórdia. Pedimos a tua misericórdia sobre os cônjuges descrentes. Pai, ó Deus, usa os teus filhos com sabedoria, na hora de falar, na hora também de se calar. Ó Deus, na submissão ou no exercício da autoridade, põe tua boa mão, Senhor, dá sabedoria ao teu povo. Colocamos diante do Senhor também, Pai, a tua igreja de forma geral. Tem misericórdia, Pai,
ditos evangélicos em nossa nação. Ó Deus, pedimos a tua boa mão, Senhor. Continue levantando os servos do Senhor, transformando, santificando e fazendo-os testemunhar para a tua glória. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Pedimos tua bênção, Pai, sobre a nossa nação. Esse ano se finda, ó Pai, 2026 é um ano de eleições e decisões políticas em nossa nação. E nós queremos pedir a tua misericórdia sobre a nossa nação. Tua misericórdia sobre a tua igreja. Ó Deus, nas últimas eleições, o teu povo, ó Pai, tem errado algumas vezes em envolvimentos indevidos, mas também tem errado em omissões onde deveriam, ó Deus, se posicionar. E pedimos, Pai, que o Senhor dê sabedoria à tua igreja no próximo ano, de modo que o teu nome seja exaltado e que, se houver zombaria a respeito do teu povo, que sejam zombarias injustas e não, ó Deus, zombarias com justiça em cima dos erros do teu povo. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. E usa, Pai, a partir de nós aqui, cada um aqui, Senhor, dá-nos sabedoria para sabermos nos portar diante dos familiares, diante dos colegas de trabalho, dos amigos, ó Pai, nos embates que virão. Ó Deus, dá-nos sabedoria, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós pedimos assim, Senhor, porque confiamos no Senhor, na tua boa mão, porque o Senhor é um Deus que se importa conosco, com a tua igreja. Em nome e por amor do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos abrir as Escrituras lá em João 1,14. Evangelho segundo João. Capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. As crianças que estão anotando, pode anotar aí o tema. O Verbo se fez carne. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do Natal nesse sermão. Na verdade, vamos explorar bastante esses aspectos em relação a como o mundo tem enxergado o Natal e como as Escrituras falam a respeito da chegada do Messias. Nós vamos ler juntos esse texto, João 1,14. Nós vamos ler em alto e bom som e todos juntos leiamos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor e da Tua Palavra, com a consciência de que o Senhor é um Deus que é misericordioso, Deus que entende cada uma das nossas necessidades, e Deus que é poderoso, Pai, para falar ao coração em cada necessidade que o Senhor conhece, Pai. E nós queremos pedir mais uma vez, fala conosco, desperta o nosso coração, aquece a nossa alma, nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ó Deus, dá-nos alegria diante da Tua Palavra, dá-nos entusiasmo diante das Tuas coisas, Senhor. E livra-nos da apatia, livra-nos da frieza, Senhor. Ajuda-nos a compreender, a crescermos e transforma-nos, Pai, dia após dia com a Tua Palavra. Faz isso nesta noite, Pai, comigo, com os meus irmãos. Fala ao nosso coração, o que pedimos no nome e por amor do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, obviamente, eu creio que todos sabem que 25 de dezembro não é uma data estanque. Olha, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Sabemos que não foi. Nós sabemos que, inclusive, foi uma data em que há dúvida se foi uma adequação em relação ao calendário pagão naquela época, de uma festa em respeito ao solstício. E aí alguns pensam, foi isso aqui, foi uma adaptação. É possível que sim.
É possível que os cristãos aproveitaram essa data que era usada para o culto a falsos deuses, para adoração a deuses pagãos, e eles fizeram algo que eu considero que é a nossa posição, a posição sensata em relação às Escrituras, ao que Paulo faz ali diante daqueles tantos deuses. Olha, achei um altar ao Deus desconhecido. Sabe que Deus é esse? Esse é o Deus a quem vos prego. É o Deus criador de todas as coisas. É o Deus que se fez carne na pessoa de Cristo. É o Deus que há de vir para julgar vivos e mortos. Então, o que os cristãos fizeram ali, nós não sabemos a real intenção de quem estipulou a data do Natal. Não sabemos, realmente não sabemos. Aliás, faz quase 2000 anos que essa data começou a ser usada ou pensada. Obviamente, alguns séculos posteriores é que ela se cristalizou no calendário cristão. Mas ela já começou a ser usada assim. Não sabemos. Mas nós podemos aproveitar esta data para relembrarmos de fato, os céus visitou a terra, visitaram as delícias celestiais, a graça de Deus adentrou nesse mundo. Deus, por misericórdia, fez-se carne, fez-se semelhante à figura humana, como diz as Escrituras. Nós podemos sim relembrar dessa data, não de modo idólatra a uma data, e essa data é sagrada. Não há uma prescrição nas Escrituras sobre essa data, mas nós podemos aproveitar e dizer ao mundo: olha, essa data fala a respeito de alguém que eu conheço, alguém que é Deus, que é eterno, que é imutável, que é perfeito. Mas o que tem acontecido é uma tentativa de, eu vou usar o termo, repaganização da data. A data foi possivelmente usada e trazida para o pensamento cristão, e agora há uma tentativa de trazê-la de volta a equívocos. E aí pense como o mundo tem tentado distorcer tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é verdade, tudo que aponta para a pessoa de Cristo. Há uma tentativa do mundo de distorcer as verdades de Deus, em todas as áreas. Não preciso dar muitos exemplos. Pense na questão de família, pense na questão da sua relação com o dinheiro, da sua relação com o entretenimento, da sua relação com a igreja, da sua relação com Deus. O mundo tenta nos atrair sempre para distorcer aquilo que é verdade de Deus. Há uma tentativa de descristianização do mundo. Tentativa de fazer com que o mundo, e aliás, muitos já se referem a um mundo pós-cristão. Houve a era cristã e agora essa era já abandonamos a escuridão intelectual. Então, portar-se como cristão, falar da pessoa de Cristo, falar da centralidade do Evangelho, da cruz, do Deus encarnado, é falar de algo retrógrado. E aí você chega e se recorda, nós fomos chamados para viver centrados em Cristo, em tudo, em todo instante. A vida de Cristo norteia a vida do crente. A pessoa de Cristo é o nosso norte. Aliás, Ele é o nosso tudo. E diante dessa confusão, precisamos parar para pensar de fato como é que nós enxergamos essa data, ou como deveríamos enxergá-la. A encarnação, irmãos, não foi um evento simplório, não foi um evento que passou desapercebido pelas pessoas, como se fosse um mero evento em alguma nação desconhecida, mas Deus fez com que esse evento da encarnação do Filho ficasse conhecido em toda a história. A chegada do rei, como temos estudado nos últimos domingos, ela é central e nós mesmos sabemos, ela divide a própria história. O rei chegou. É quando nós precisamos, é daqui que nós precisamos pensar como ponto de partida.
A ideia e o que nós entendemos é que nós precisamos resgatar os verdadeiros sentidos daquilo que as Escrituras falam a respeito da chegada do Rei. Repito, o mundo tenta transformar e jogar essa data, jogar essa época para tudo aquilo que não é Cristo. Talvez você que more e seja daqui de Fortaleza não tenha visualizado um pouco disso, porque nós temos a cidade de Fortaleza, ao menos na minha visão, ainda uma cidade bastante católica. Então você vê muitos presépios na cidade. Você vê muitas referências ao Natal como a pessoa de Cristo. Mas outras capitais, por exemplo, e já vivenciei isso, de rodar a cidade inteira e toda a iluminação de Natal não tinha nada que remetesse a Cristo. E aí me recordo de observar e pensar, de fato, há uma tentativa de dizer, apague-se o nome de Cristo. Exemplo, ou mais um exemplo, Páscoa. Nós celebramos o Cordeiro Pascal na mesa do Senhor, todos os meses. Mas há uma época do ano em que há um feriado a respeito da Páscoa, e neste feriado, o mundo também tenta desvirtuar e tirar qualquer menção da pessoa de Cristo, seja com coelho, seja com qualquer outra coisa. Há essa tentativa de descristianizar qualquer evento, qualquer data, qualquer coisa que se remeta à pessoa de Cristo. Irmãos, pare e pense, e eu começo ainda nesta introdução mais delongada, dizendo para você que pensar em Natal não pode ser pensar em árvore de Natal. Crianças, prestem bastante atenção. Vocês são os maiores alvos da tentativa de mudar pensamento e de mudar gerações. Vocês são alvos daqueles que tentam dizer para vocês que o Natal é para você lembrar da árvore, que a árvore de Natal bela. Irmãos, eu não consigo enxergar problemas na árvore de Natal. A árvore de Natal é enfeite, faz você lembrar, você... Mas não pense que ela é quem vai nortear o pensamento do seu filho a respeito do Verbo encarnado. Não é. E este é, inclusive, um dos pontos que o mundo tenta fazer com coisas lícitas, desviar o seu olhar daquilo que é essencial para aquilo que é secundário. Então, você vai amar uma árvore de Natal, vai fazer isso, ok? Mas pense, isso não pode ser o centro do seu coração, crianças, quando você pensar na chegada do Messias. Natal também tem sido colocado como troca de presentes, promoções e mais promoções, confraternizações muito boas. Façamos confraternizações, troque seus presentes, dê presentes. Não é esse o problema em si. Mas a questão é colocar no coração da criança, dos nossos filhos, de que trocar presentes vai ser a memória dele sobre o Natal. Ele vai crescer e vai, eu gostava do Natal por causa da árvore. Eu gostava do Natal porque eu ganhava presente. Ao invés de pensar, o rei visitou a nossa terra. O rei fez-se carne. Você pode pensar também, e aí eu tenho de fato uma visão sobre o Papai Noel. Natal não é Papai Noel, nem pode ser, nem deveria. E eu encontro seríssimos problemas. Obviamente, nós não vamos discorrer detalhes sobre isso. Mas, ao que nos parece, a figura de Papai Noel, ela parece usurpar o caráter pessoal de Cristo no Natal.
há pelo menos uma investida. E talvez o início de Papai Noel, dessa lenda, disso, nem tenha sido maldoso pensando em Cristo. Mas o que nós conseguimos perceber é: visite lares que não conhecem a Cristo e pergunte para uma criança: do que você lembra? De quem você lembra do Natal? E você vai perceber que tem uma pessoa que entra na frente da pessoa de Cristo, de barba branca, cabelos brancos, e aí você já começa: é o ancião de dias do profeta Daniel? É o Cristo glorificado, dito lá em Apocalipse? Não. É o Pai da eternidade? Não. É o Papai Noel, ele vai lhe dizer. Pense, por exemplo, o presente da graça de Deus. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala assim que Deus nos deu o maior dos bens. O que Ele tinha de mais precioso, Ele não poupou o seu próprio Filho e nos deu graciosamente. O maior dos presentes quem nos deu foi o Pai Celestial. Ele nos deu o seu Filho. Nosso texto, nós lemos na liturgia. Temos com essas perguntas sobre a pessoa de Cristo. E aí Cristo fala sobre o nascer de novo. Deus deu o seu Filho. E aí é substituído por um velhinho, um pai que dá presentes. Eu posso fazer uma ponte, talvez. Talvez você pode fazer algum tipo de ponte, mas bem complicada teologicamente. Eu não vou andar nessa exposição sobre isso. Mas pense também, aquele que manda deixar vir a Ele as crianças. Venham as crianças, ho, ho, ho. Substituindo aquele que diz: deixai-me vir a mim as criancinhas, não as embaraceis. Não, Natal não pode ser Papai Noel. Uma ilusão que faz as crianças desejarem mais presentes do que olhar para essa data e lembrar: eu tenho salvação, porque o Rei Eterno fez-se como eu. Fez-se pecador miserável na cruz, sendo zombado pelos meus pecados. Não pode ser Papai Noel o símbolo do Natal. Família. Você pode pensar assim: Natal, época da família, olha que coisa linda. Irmãos, não duvidem que em poucos anos, talvez, até o nome da festa mude. Não duvido. Assim como querem mudar Dia dos Pais e Dia das Mães e tirar esses nomes opressores, como alguns se referem, não duvide se queiram mudar para a festa da família, festa da confraternização, festa da alegria, dá qualquer nome que não se refira a Cristo. E trocando por algo lícito, família. Irmãos, família é um bem precioso dado por Deus. Ame sua esposa, ame seu marido, ame seus filhos. Reúna a família, vão jantar, comer, comunhão. É bom, isso é muito bom. Faça isso. Mas não resuma o episódio mais importante da história, e eu vou falar um pouco sobre isso, de que Deus fez-se carne para pagar a nossa culpa, para dar-nos vida verdadeira, dar-nos salvação. É por isso que eu digo: não troque o culto ao Senhor por um evento de família. Essa é uma pedida bem interessante, parece lícita, mas ela muda o foco de quem é de fato mais importante, e é a pessoa de Cristo, nós sabemos. É por essas perspectivas equivocadas, irmãos, que nós queremos trazer essa afirmação simples. Natal é encarnação do Verbo de Deus. O Verbo eterno de Deus encarnou. Versículo 1, leia todos juntos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmãos, quando olhamos esse contexto de João escrevendo,
Pense que a primeira expressão das Escrituras, e o judeu está ali recebendo o Evangelho de João, a primeira expressão é: no princípio criou Deus os céus e a terra. E nessa expressão você vai ter, depois Gênesis 1, como nós conhecemos, e disse Deus, haja, e disse Deus, apareça, e disse Deus, aconteça, e ele vai dizendo com a sua palavra o seu verbo, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança. O verbo de Deus trazendo à existência todas as coisas. E agora o povo de Deus recebe de João o Evangelho, e na primeira expressão que fazia o judeu lembrar da criação, diz: no princípio era o verbo, apontando para Cristo. Cristo é o verbo de Deus. Cristo é a palavra encarnada. E aí você vai observar, irmãos, que o que João está aqui colocando é algo que vai além, inclusive, do pensamento judeu na época, do pensamento do povo que recebeu a palavra de Deus, os oráculos do Senhor. Porque havia um pensamento além do povo judeu, um pensamento que foi crescendo a respeito da pessoa de Cristo, que lá mais tarde foi chamado de gnosticismo. E há um comentarista, Frederick Bruce, ele vai dizer: Cristo não veio assumir uma humanidade celestial. Ele não veio como um tipo de criatura intermediária. Cristo veio e aí ele é um homem superpoderoso. Não, não é. Cristo não veio e teve uma aparência de corpo. Não. João, em sua carta, vai falar sobre a pessoa de Cristo como aquele a quem tocamos, aquele de quem ouvimos palavras. Nós vimos, os nossos olhos viram, 1 João 1, os nossos olhos viram, nossas mãos apalparam o verbo da vida. Ele é o Deus eterno que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a segunda pessoa da Trindade que se fez carne, criatura. Irmãos, não era uma visão equivocada sobre corpo e alma. Não era. Na verdade, era o verbo de Deus encarnando. E alguns comentaristas vão apontar esse versículo 14 que nós lemos, e é o versículo chave. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa ideia do verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós, vamos ver isso mais à frente. E essa ideia traz uma relação direta com Moisés, aquele mesmo quem deu a lei, que recebeu a lei. Ele mesmo foi o grande legislador de Israel, iniciou de perto, ele andou com Deus. As Escrituras falam de alguém que foi amigo de Deus, estava ao lado, falava com o Senhor. Alguém que foi usado por Deus para construir a tenda da habitação ou do tabernacular de Deus no meio do seu povo, já apontando para a pessoa de Cristo. Mas ainda assim, meus irmãos, como diz o autor aos Hebreus, ele é superior a Moisés. Cristo é o próprio Deus que vem para cumprir todas as coisas de onde Moisés para onde Moisés apontava. Enquanto Moisés, ele tinha de fato uma proeminência em Israel, e os judeus olhavam e falavam: olha, Moisés nos deu o pão do céu, Moisés nos deu a comer, Moisés fez sair água da rocha, Moisés andava com Deus, o rosto de Moisés brilhava. Vários detalhes sobre a vida de Moisés faziam o olhar do judeu ficar orgulhoso. E aí você vai encontrar os apóstolos apontando: olha, o rosto de Moisés brilhava, mas teve uma hora que o brilho dele parou. Olha, vossos pais comeram, Cristo fala, comeram esse pão e morreram. Eu sou o pão da vida.
Eu sou o pão vivo que desce dos céus. Irmãos, Cristo é o Verbo encarnado. Pense no Natal como momento em que você se recorda, o Verbo se fez carne. E aqui, irmãos, nós iniciamos, as crianças que estão anotando, nós vamos observar 3 aspectos, e eu vou usar 3 palavras-chave para as crianças anotarem. Vocês podem anotar já agora: glória, verdade e habitação. As 3 palavrinhas que eu estou para vocês anotarem: glória, verdade e habitação. A primeira delas, glória. Nós estudamos aqui, quando estudamos o Soli Deo Glória, sobre a glória de Deus e como a ideia de glória está ligada à honra, poder, majestade, sabedoria. As Escrituras colocam a glória de Deus sempre associada a algum atributo seu. E o reverendo Joel Bick, ele vai: glória de Deus é a beleza de suas perfeições multiformes, bem como o esplendor admirável que emana dessas perfeições. Além disso, pense na glória de Deus sendo manifestada nas Escrituras visualmente como fumaça, como nuvem. E aí, pegue esses detalhes e lembre-se do que João escreve aqui: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aí, didaticamente, eu começo com: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como os discípulos viram a glória de Cristo e mostram, era a glória como glória do Pai. Essa comparação em sua glória sendo manifesta ali. Mas nem todos que estavam naquele casamento viram a glória de Cristo, porque tem relação também com aqueles a quem Deus abre os olhos para ver. O texto, irmãos, os textos bíblicos a respeito da chegada de Cristo vão mostrar, e nós temos estudado isso pela manhã, há uma conexão direta. Vamos falar Cristo glorioso como Rei, recebendo honra aos magos vindo do Oriente. Nós cantamos hoje, os magos vindo adorar o Rei dos judeus. O Rei chegou, nós vimos prestar adoração, apontando, não só em Israel, Cristo recebe adoração como Rei glorioso, mas dentre as nações todos lhe devem louvor, todos lhe devem honra. E haverá um dia que aqueles que se recusaram se dobrar diante do Rei, hão de se dobrar perante Ele. Todo joelho se dobrará e confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo recebe honras reais. Ele manifestou a sua glória. Capítulo 2, versículo 11, não vou ler novamente, mas é o texto das bodas de Caná, que vai dizer: ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João 17, o texto fala, na oração sacerdotal: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João 17, versículos 4 e 5. Irmãos, a palavra de Deus mostra que Cristo tem em si todos os atributos da divindade, ou seja, nele reside corporalmente toda a plenitude da divindade, de tal modo que a multiforme graça, poder, majestade, soberania, eternidade, amor, justiça, juízo da parte de Deus é visto de modo glorioso em todos os seus atos. Então, aqueles que vivenciaram a vida com Cristo tiveram o privilégio de ver a glória do Pai em uma pessoa encarnada, e isso de fato deixa o coração confuso. E os homens olhavam e diziam: quem é este? Quem é este? Ele não é o filho de José? Os seus irmãos não são fulano, cicrano, beltrano, não são eles? Quem é este? Os discípulos chegam e falam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, nós não temos a real noção do que é olhar para uma pessoa em nossa frente, carne e osso, aqui em nossa frente, e dizer: aqui está o Deus encarnado. Nós não temos noção do que foi a visão dos discípulos, de Cristo olhar e conhecer o coração. Cristo
com a sua palavra, o poder da sua palavra, o verbo de Deus, ordenar, tocar, e feridas serem curadas, demônios saírem, mortos se levantarem. É por isso que reduzir essa época do ano à família, à árvore, à festa, à viagem, tudo coisas lícitas, são coisas lícitas, faça. Mas não deixe que isso tire o seu olhar de o Deus eterno se fez carne, baixou até nós, para sofrer como nós sofremos. E os discípulos disseram, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é Deus, Ele foi assunto aos céus em glória. Ele ressurgiu em glória. Quando Ele ressuscitou, os anjos é quem fazem a proclamação. Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele vive. A palavra de Deus fala que, lá em Atos, que Ele foi assunto aos céus. E nuvens o cobriram, mostrando, Ele é glorioso. Era uma mensagem. Não é que, Ele subiu aos céus e nuvens o cobriram. Aconteceu o que com Ele? Não foi para gerar curiosidade. A mensagem foi entendida pelos discípulos. Ele subiu e Ele foi recebido em glória. Ele é glorioso. E Ele há de voltar do mesmo modo como Ele ascendeu aos céus. Ele voltará em glória. As Escrituras falam sobre isso. É por isso que Paulo fala aos Colossenses que Ele, Cristo, é a esperança da glória. É por isso também que a palavra de Deus fala que Ele é o Senhor da glória, lá em Tiago. 2 textos, irmãos, para vocês, crianças, vocês anotarem. Textos que o pastor citou, Colossenses 1, 27 e Tiago 2, 1, que falam de Cristo como esperança da glória, e de Cristo como sendo o Senhor da glória. E João, em nosso texto, vai dizer, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Segunda palavra que nós falamos, crianças, primeira delas, verdade, glória. A segunda delas, verdade. Verdade é para resumir, porque o trecho vai falar a respeito da verdade. Ele vai dizer assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? Graça e verdade. Cheio de graça e cheio de verdade. Quando você vai mais à frente, versículo 16, acompanhe. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Antes de falar da verdade, a graça nós sabemos o que é, favor imerecido. A ideia, você recebe um favor que não merece e aí nem acabou esse favor que você não merecia e Deus dá outro favor que você não merece. É uma ênfase no texto, mas para dizer, Deus encheu a nossa alma de graça sobre graça. Eu não mereço e Deus me dá. Eu não mereço e Deus me abençoa. Eu não mereço e Deus me conduz. Eu não mereço e Deus me fortalece. Eu erro e o Senhor me levanta. É assim que Deus nos trata. E aí Ele vai dizer, cheio de graça, pleno de graça e de verdade. Quando você pensar, irmãos, em verdade, pense na figura, teologicamente se chama de antítipo. Tem o tipo e o antítipo. A ideia é, nós tínhamos tipos no Antigo Testamento. Tipos que apontavam. Lembre da mulher samaritana que chega, Senhor, nossos pais adoravam neste monte. Vocês podem dizer que é lá. Onde é o lugar da adoração? E aí Cristo fala assim, vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores, pode completar, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que verdade é essa? A ideia é, se antes a adoração era apenas com tipos que apontavam, agora chegou a plenitude da revelação, aquele para o qual os tipos apontavam. Então, pense no Natal como a verdade chegou. Mas Moisés, a lei de Deus não era verdade? Era.
A palavra de Deus já não era pregada, era. Lá quando Moisés chega e junto com Jetro chega com um parecer, fala, procure homens de verdade. Verdade, sim. Fidelidade, sim. Mas a ideia que Cristo vai falar aqui é a de, que João fala em nosso texto, que é similar ao que Cristo fala à mulher samaritana, havia a adoração por meio de sacrifícios. E animais eram partidos, o melhor animal, o cordeiro do rebanho, era partido. Mas não era aquele o cordeiro de Deus. Ele apenas era um tipo que apontava para o que chamamos de antítipo, ou o principal, sobre quem aquele tipo falava. Cristo é o cordeiro verdadeiro. Haviam sacerdotes que dia após dia faziam sacrifícios e se debruçavam diante daqueles animais, aquele cheiro que subia como um cheiro suave de carne queimada. Era um churrasco, o holocausto, carne esturricada, subindo como um cheiro suave. Mas aqueles sacerdotes não podiam se assentar, porque eles faziam um sacrifício e vinha outro. Amanhã tem outro, e depois tem outro, e depois tem... Não paravam os sacrifícios. Mas Cristo não é o tipo, Ele é o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro sacerdote. Aquele que o autor aos Hebreus diz, Ele faz o sacrifício e Ele se assenta. É por isso que nós não temos missa, porque a missa é repetição de sacrifício. É o que os sacerdotes ficavam fazendo. Não precisamos mais, porque Cristo é o sacerdote perfeito, que adentrou, não no santuário humano, mas no santuário celestial, rasgando o véu, dando livre acesso e nos fazendo um reino de sacerdotes, sacerdócio universal. Quando pensar em verdade, pense que Cristo é a palavra de Deus. Ele não é só o profeta, a boca de Deus, no sentido de aquele que vai falar em nome de Deus. Ele é o próprio Deus que fala, Ele é a palavra, Ele é o verbo. Quando você pensar no templo, lembre-se, está lá o templo, a cidade do rei. O templo estável, bonito, glorioso. Uma vista belíssima por dentro e por fora, que enchia Israel de orgulho. E aí você vai mais à frente nas Escrituras e vai se lembrar que aquele templo foi destruído. E aí Cristo fala, olha, esse templo também vai ser destruído, mas em 3 dias eu reconstruo. Cristo é a verdade. Ele é aquilo para o qual todos os ritos apontavam. Circuncisão, o judeu se orgulhava desse rito externo. E aí Cristo encerra, porque Ele derrama todo o sangue e fala, olha, agora a circuncisão é no coração. Sempre foi no coração, mas agora ela é tipificada sem sangue. Olhe para esses tipos e pense também no rei. Os reis de Israel. Leia as histórias dos reis de Israel. Se espante com muitas delas. Chore com outras. Veja como Deus foi conduzindo e Deus dignou-se ser filho daquela linhagem de pecadores. Leia Mateus 1 e perceba como aquela linhagem é cheia de pecado, de lutas. E Mateus faz questão de citar Tamar, aquele caso lá de prostituição. Depois você vai lá ver Raabe, também outro caso. Depois você vai e vê da que fora mulher de Urias. Ele faz questão de explicitar para mostrar, o rei chegou. Ele submeteu-se a essa linhagem de pecadores. Ele não é nenhum desses reis que falharam. Ele não é nenhum desses tipos. Ele é a verdade sobre o qual esses tipos falavam e apontavam.
Cristo não é só um exemplo. Exemplo foi Davi. Exemplo foi Ezequias. Exemplo foi Josias. Exemplo, Sansão em algumas áreas, como libertador. Exemplo, nós temos nas Escrituras homens que foram exemplos. Cristo não é só um mero exemplo. Ele é o Verbo encarnado que veio para perdoar pecados, que veio para restaurar a alma, trazer verdadeira alegria ao coração. Ele é a verdade. E por fim, a última palavra é habitação. O texto vai dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Eu não vou dar muitos detalhes sobre o tabernáculo, aspectos como o tabernáculo funcionava. Mas lembre-se que o tabernáculo falava a respeito de um Deus que anda no meio do seu povo, que passeia. Há diversas figuras que falam sobre Deus andando no meio do seu povo. Você vai ter, irmãos, o aspecto em que falsos deuses, já disse isso à igreja, falsos deuses naquela região, eles não andavam junto com seus adoradores, no sentido de, os grandes deuses e falsos, eles estavam em cidades, e se você saísse da cidade, você estava fora da proteção do seu Deus. E alguns se apegavam a outros deuses pequenos e carregavam consigo, mas sabiam, no pensamento daquela época, deuses fortes ficavam em cidades. Deuses fracos iam com o peregrino. E aí você chega, Deus se revelando para Abraão, como um Deus que está no meio do seu povo. Vai onde você vai. Deus se revela a Moisés: olha, eu vou adiante. Deus se revela a Moisés e fala: faça um tabernáculo, e esse tabernáculo vai andar com vocês por onde vocês forem. Aliás, tem um detalhe a mais, é que o tabernáculo vai à frente. A coluna de fogo e a coluna de fumaça estava ali, guiando o povo no deserto. E quando se movimentava a nuvem, ou coluna de fumaça, era a mesma ideia. Quando se movimentava, o tabernáculo tinha que ser desmontado e seguindo, e o povo ia após o Senhor. Quando parava, o tabernáculo era montado logo abaixo, e montado abaixo da nuvem, as tendas ficavam ao redor do tabernáculo, para mostrar: nós estamos e vivemos sempre diante de um Deus que resolveu habitar junto conosco. Isso era ensino para falar a respeito do Messias, era um tipo. E aí chega o próprio Cristo, o Deus encarnado, e aí João mostra: olha, o tabernáculo já se foi, o templo já não tem mais a mesma serventia de apontar. Por quê? Porque aquele sobre quem as profecias apontavam chegou. Aquele que é o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus habitará no meio do seu povo. A promessa é essa. E aí você vai se recordar lá do Geu, que nós já expusemos, e quando ele fala a Zorobabel: ser forte, Zorobabel, ser forte, Josué, filho do Josadaque. E ele vai dizer: olha, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. E aí ele vai dizer: sabe por quê? Nesse lugar eu darei a paz. Falando de Cristo. Falando, Cristo é o tabernáculo. Ele é a verdade a respeito do tabernáculo. Ele habitou entre nós. E aí você pode dizer: mas Cristo habitou no meio da sua igreja naqueles anos em que ele viveu, e o seu ministério foi tão curto, só 3 anos. Será que ele nos abandonou? Não. Você vai ver, por exemplo, quando o povo está lá reunido, assentado, e
aguardando a descida do Espírito Santo, que o Espírito Santo desce sobre a sua igreja, sobre o seu povo, e aí eles enxergam alguma coisa. Enxergam línguas como de quê? Fogo. Sobre onde? Sobre as cabeças. Aí você, o que está acontecendo? Língua de fogo sobre as cabeças. O judeu, ao ver aquilo, irmão, certamente ia olhar. Eu já vi isso. Tinha uma época na história que tinha fogo sobre as nossas cabeças, dos nossos pais. A gente estava no deserto. O tabernáculo estava lá e o fogo em cima. Nós somos casa de Deus. Nós somos tabernáculo de Deus. O Espírito Santo habitando não mais em uma tenda, mas na reunião do seu povo. Cristo está no meio da sua igreja. Cristo habita no meio do seu povo. Irmãos, quando você pensar em Natal, tem uma árvore de Natal em casa, olhe para ela e lembre, olha, é muito bela. Essa época, eu preciso me recordar, Deus se fez carne, Deus habita no meio da sua igreja. Deus habita no meio do seu povo. Deus se fez carne e promete, no último dia, nós teremos a reunião eterna em que Ele habitará, o Cordeiro será a candeia do seu povo eternamente. Você viu uma luz piscando, lembre, Ele é a luz do mundo, não é aquela luz, é bela, muito bonita, que ornamentação linda, mas bela mesma. É a luz da Nova Jerusalém, que não vai ter sol. A glória do Senhor iluminará. Irmãos, nós podemos olhar para Cristo, nós podemos observar a sua obra perfeita. Ele não só veio um bebê, vamos adorar o bebezinho. Nós não adoramos hoje um bebezinho. Nós contamos a história daqueles que vieram adorar. Este é o rei, ele se fez carne. Mas o bebezinho cresceu e a palavra de Deus revela Cristo hoje, sabe como é? Apocalipse. Olhos como chamas de fogo, vê todas as coisas. Ele é aquele que tem a espada afiada, que sai da sua boca. A sua palavra é poderosa, penetra o nosso coração, consola, corrige, direciona, edifica. Derrama juízo sobre os ímpios. Ele é o nosso Deus. Nós podemos adorá-lo, irmãos. Nós podemos nos aproximar diante do justo juiz e saber, nós temos dele alegria, nós temos dele absolvição por causa da cruz. Nós temos dele plena felicidade, plena esperança. A glória de Cristo, irmãos, deve promover a alegria. Olhar as verdades da pessoa de Cristo deve encher o nosso coração de alegria. Por quê? Porque nós veremos a sua glória no último dia, sem pecado, sem ruga, sem mancha, sem dor. A sua verdade, irmãos, traz esperança. Ele mesmo é a própria verdade. Nele eu posso me apegar, confiar. A sua palavra é verdadeira. Ele é a verdade. Ele é a concretização das promessas. O autor aos Hebreus vai dizer: Deus proveu coisa superior a nosso respeito. E que coisa superior é esta? Cristo, a concretização das promessas que os profetas olhavam e falavam: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Pense no profeta Ageu, ardendo o coração, pensando de como seria a glória da última casa. E nós conhecemos o Cristo, que fez essa obra gloriosa e que encheu o nosso coração de plena esperança. A habitação dele em nosso meio traz consolo. Irmãos, eu sei que tem dias que você chora, você sente a dor. Você entra no quarto e fala: Senhor, está doendo. Mas você pode entrar no quarto e dizer: o meu Deus se fez carne. Ele habita em um coração pecador como o meu. E eu posso lhe dizer aqui: Senhor, eu não estou te vendo,
Mas eu sei que o Senhor está aqui. E o Senhor consola. O Senhor enxuga lágrimas. Você pode recorrer a Ele em oração. Você pode orar para esse Deus. Muitos tentavam se aproximar de Jesus. É difícil se aproximar de Jesus. As multidões cercam, interesseiros cercam. E aí, na obra bendita e gloriosa dele, você pode olhar e dizer: eu posso me aproximar e falar. Aquela mulher do fluxo de sangue foi lá tentando tocar na veste de Cristo. Zaqueu se escondendo para não ser visto. E Cristo: vem, eu vou em tua casa. Você pode se aproximar, porque Ele pagou o preço para te dar livre acesso. Ele é mediador perfeito. É o Cristo. Apocalipse 21, versículo 3. Eu encerro lendo, quando a palavra do Senhor diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Perceba, falando do último dia. Repito, eu ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Promessa dada a Abraão: eu vou ser o teu Deus. Vocês serão o meu povo. Irmãos, eu encerro com uma citação antiga, alguns até já ouviram. Em junho de 1969, Neil Armstrong, ele foi o primeiro astronauta a pisar em solo lunar. E aí, um dos presidentes americanos disse: esse é o dia mais importante para a humanidade, o dia em que o homem pôs os pés na lua. E aí o pregador bem conhecido, Billy Graham, ele pega essa frase e disse: não foi o dia mais importante. Não foi. O dia mais importante é não quando o homem pisou na lua, mas sim quando Deus pôs os seus pés na terra. O Filho se fez carne, habitou entre nós. Glorioso, verdadeiro, e é o Deus conosco. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar de pé. Ó Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor com um coração alegre, porque cremos na Tua bendita palavra. Ó Deus, obrigado porque o Senhor mesmo abriu os nossos olhos para entendermos a salvação, entendermos, ó Pai, o mistério revelado na pessoa de Cristo. O Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, glorioso como o Senhor, nosso Pai. E nós pedimos que o Senhor não deixe que o nosso coração, nesta época do ano, desvie o nosso foco da pessoa de Cristo, de lembrar de que o Senhor mandou o Teu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar os nossos pecados, para dar-nos verdadeira vida, para ressurgir dentre os mortos, ó Deus, e voltar os nossos olhos para as confraternizações, festas, enfeites e coisas que desviem o nosso olhar. Nós queremos sim fazer essas coisas com o coração sábio, desfrutando das coisas que o Senhor nos dá, mas sem perder de vista que o Senhor é o centro da nossa vida. O Senhor é a verdade para a qual os tipos apontam. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor. Tem misericórdia daqueles que pensam nesta época como meros festejos, se embriagam, brigam, fazem coisas horríveis diante do Senhor. Tem misericórdia, Senhor. E usa-nos, Pai, como arautos do Senhor, para convocar outros a adorarem o Senhor, adorarem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus glorioso, Deus Filho.
tem misericórdia de nós e nos ajude. No nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Meus irmãos, boa noite a todos. Nós queremos saudar aqueles que nos visitam. Alguém pela primeira vez, nós queremos... Ali está a Ana. Ana é filha de Dona Joselina, nossa irmã Joselina. Então, seja bem-vinda, Ana. Deus abençoe sua vida, tá bom? Mais alguém pela primeira vez? Ali tem um casal ali também. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Então, os nossos visitantes, se vocês já frequentam alguma igreja séria, que prega a palavra do Senhor com fidelidade, levem o nosso abraço, senão estamos de portas abertas para recebê-los, tá bom? Irmãos, apenas um aviso, na terça-feira nós teremos a nossa reunião de oração, porque na quarta, normalmente, algumas famílias ou viajam ou marcam para se reunir. Então, o conselho decidiu antecipar a nossa reunião de oração para terça-feira. Na congregação, será deslocado para sexta-feira, tá bom? Então, nessas 2 semanas que seguem, especificamente nessas 2 semanas, a nossa reunião de oração da sede vem para terça-feira, às 19h30, e a da congregação sai da quinta e vai para sexta-feira também por conta do feriado, tá bom? Então, marque na sua agenda. Se você não vai viajar, aproveite esse momento para estar conosco em oração. Eu tenho dito sobre o privilégio que os nossos filhos têm, não só nós, os nossos filhos têm, de crescer, de aprender a orar, de orar conosco. E às vezes você tem uma rotina semanal que você não consegue durante a semana levar o seu filho, trazer o seu filho à reunião de oração ou levar na congregação. Aproveite essa época de férias para dar o privilégio ao seu filho para estar conosco também. E você também esteja conosco orando ao Senhor juntos, tá bom? Terça-feira, às 19h30 na sede, na congregação, sexta, às 19h30 também. Então, que Deus nos abençoe, nos dê uma boa semana. Aguarde eu, o presbítero Edson, chegarmos à porta para cumprimentá-lo. Você que nos visita, nós temos um pequeno café ao lado, cortesia, para que possamos também conversar um pouquinho, ter comunhão, tá bom? Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana.